Nobres amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo. E espero que vocês estejam todos bem, tenham passado uma semana bem e que o final de semana se perpetue com a mesma bondade e paz de sempre. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o movimento das águas, chuva. Na nossa região, o sol vem bem firme há alguns dias. Mas há alguns dias atrás, há 2 dias atrás, 3 dias, choveu bem. Tempo nebulou, fechou, choveu bem. E muitas vezes, nesse cair dessa chuva que a gente entende que choveu bem, a gente relaxa e pensa, a cultura foi irrigada, não vou precisar fazer irrigação aos 15 dias porque choveu e o solo está molhado, a cultura está irrigada. Muitas vezes a gente tem que tirar a contraprova disso. Choveu bem, tudo bem, mas a gente tem que tirar a prova se realmente o solo foi realmente irrigado pela chuva. Porque muitas vezes chove bem, a gente vê aquela pancada de chuva boa e a gente relaxa e pensa que foi tudo irrigado e está tudo bem. E ali o solo vai ficar uns 15, 20 dias bem irrigado. Onde muitas vezes não acontece isso. Acontece muitas vezes que essa chuva que cai, ela só atinge a parte superficial da planta, a parte aérea e a parte aérea do mato. Ela chega no solo muito pouco e muitas vezes nem chega. E a gente relaxa achando que está irrigada a plantação, coisa que não está. Para isso a gente precisa tirar a contraprova e ver realmente se aquela chuva que choveu aquele dia, aqueles 2 ou 3 dias, realmente irrigou o solo. E eu não vou precisar de fazer irrigação. A gente tem que tirar a prova disso. Então a gente tem que ir no solo e ver se os 20 primeiros centímetros do solo foi realmente irrigado pela chuva. Que a vida do solo está nos seus 20 primeiros centímetros. É ali onde acontece todo o movimento microbiano, todo o movimento dos agentes bacterianos que está sobre o solo. Então, muitas vezes a chuva, ela molha bem a parte aérea da planta, a parte aérea do mato, mas a parte interior do solo, principalmente esses 20 primeiros centímetros, que é onde está a vida e todo o movimento do solo de fertilidade, precisa ser irrigado para que o movimento aconteça. Essa frase acho que a gente já conhece, já está gravada na mente. As transformações químicas, físicas e biológicas do solo só acontecem com a presença do solvente universal, água. E muitas vezes a gente precisa comprovar se aquela chuva que caiu realmente cumpriu o seu papel de irrigar o solo nos seus 20 primeiros centímetros, ou até mais a fundo disso. Então o que é que acontece? Qualquer chuva a gente sabe que é bem-vinda. Mudou a temperatura ficou mais amena de clima para a planta agradece e respira. Porque quando a temperatura está muito alta, a planta entra em estresse. Estresse por temperatura externa e muitas vezes ela entra em estresse hídrico por temperatura alta abaixo dela, que é no solo. Por isso que o solo precisa estar sempre refrigerado e irrigado. Então o que é que a gente faz? A gente tem que ir no solo e tirar a contraprova se aquela chuva realmente irrigou os 20 primeiros centímetros do solo ou a gente precisa fazer a irrigação. Então vamos lá, vamos ver aqui como é que esse solo ficou depois desses dias de chuva aqui na nossa região. Então vejam, pessoal, veja como o solo está. Assim está o solo. Então o que é que acontece? A chuva que caiu, que é sempre bem-vinda, não atingiu os 20 primeiros centímetros do solo. Logo, eu preciso irrigar as bananeiras. Preciso fazer essa irrigação nela, porque a chuva que caiu
atingiu a parte aérea dela, a parte aérea do mato. Tudo bem, mas a parte dos 20 primeiros centímetros do solo, a chuva não atingiu. Aí é onde entra a nossa irrigação mecânica. Irrigar, para que a gente possa ter a certeza que a planta está com o seu solo refrigerado e o movimento microbiano está acontecendo. Por quê? Porque a água está presente. A gente não pode esquecer que onde tem a água, onde ela chega, ela transforma. Isso somos nós. Até veículos precisam de água. Se a água faltar no seu reservatório, ele para, ele se danifica. E o solo, a gente não pode esquecer que é um corpo vivo. E todo corpo vivo precisa de água, o solvente universal. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter que vir e fazer a irrigação mecânica, para que minhas plantas não venham sofrer com estresse hídrico ou alta temperatura. Então, muitas vezes, a chuva que cai, agricultor, agricultora, ela não foi suficiente para atingir os 20 primeiros centímetros do solo. O nosso foco é esse, irrigar os 20 primeiros centímetros do solo. Se a gente não puder irrigar todo o corpo do solo, pelo menos ao redor da planta, esses 20 centímetros precisa receber água na sua plenitude. E aí a cultura desenvolve, cresce e frutificará. Então, agricultor, agricultora, nem toda chuva que cai, ela consegue fazer esse movimento dos 20 primeiros centímetros do solo, que é onde está a vida do solo. A gente tem que checar e observar. É aquela questão, aquela frase que já está ficando bem corriqueira, a gente precisa ter ela em mente. Patrulha, observa e maneja. Com esse movimento, a gente consegue manter a cultura firme, frutificando e dando bons frutos, economicamente principalmente. Um abraço a todos, que tenham todos uma semana de paz e tranquilidade e até o nosso próximo sábado, assim que o nosso grande Deus nos permita, como sempre vem nos permitindo, graças a Ele.